Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Como eu tinha falado semana passada, hoje a gente vai começar uma série importante. Não sei quantas pregações vão durar essa série, mas a motivação dessa série é porque há coisas que precisam ser ditas sempre, né? Então, você talvez já ouviu, mas como eu, essa série, para ser bem sincero, ela tem muito a ver com a minha própria jornada de fé, pela minha própria trilha espiritual, pelo momento que eu estou passando. Eu me converti em 2011, no segundo ano de faculdade. Já contei aqui, não sei qual que é o seu contexto, mas eu me converti dentro de uma balada, no camarote, alcoolizado. Deus me encontrou lá por meio das orações do meu pai, e depois de lá nunca mais fui para uma balada no camarote ou fiquei alcoolizado, graças a Deus. E aí eu comecei a minha vida espiritual muito intensamente. Eu lembro que no meu segundo mês de convertido, eu fiz um jejum de 72 horas só com água. No segundo mês de convertido. Eu cheguei aqui em fevereiro, em março, eu fiz um jejum de 72 horas só com água. Esse foi o meu primeiro jejum. Comecei assim. Aí no meu primeiro ano de convertido, eu li a Bíblia 2 vezes inteira. Eu li primeiro João 5 vezes, aí eu li o Novo Testamento 2 vezes, aí eu li a Bíblia inteira 2 vezes. Foi assim, pá! Eu fui meio alucinado, assim, sabe? E hoje, 2025, 2011, 14 anos, me batizei aqui na igreja. Essa foi a primeira igreja que eu entrei e a igreja que eu estou desde então. Nunca fui em outra igreja. Sim, fui visitar, né? Mas nunca fui, fui de outra igreja, sempre fui da Sião. E fui batizado aqui. Me batizei não, né? Fui batizado, porque você é passivo no batismo. Isso é importante. Fui batizado aqui pelo Paulinho, dia 25 de junho de 2011. Fui jovem aqui, sentava sempre aqui, ó, no lugar do Lailson. Sempre nesse lugar, Lailson, eu sentava. E meu pai falava para mim assim, ó, não senta na primeira fileira, porque você não vê o que acontece para trás, presta atenção só na palavra. Você não fica olhando quem se levanta, quem não se levanta, quem abaixa, não sei o quê. Você presta atenção na palavra. Vinha todo culto, até 2017, quando teve transição de liderança, e por fim o PJ me chamou para liderar aqui em 2017. Tenho liderado aqui desde então, eu, minha amada esposa e agora as crianças e quem sabe outras, para a glória de Jesus. E por que eu estou contando tudo isso? Porque conforme você vai caminhando, a vida cristã, ela tem, não a vida cristã, mas a continuidade da vida cristã, de manter a chama acesa, de manter o coração cheio de intensidade por Deus, não é fácil. Quem é convertido, assim, que lembra do momento de consciência cristã há mais de 10 anos, assim? Então, esses aí sabem com certeza do que estou falando, de manter um vigor espiritual, de manter... E eu tenho passado por tempos de secura espiritual, de me ver menos apaixonado por Cristo. Veja, não estou dizendo que eu deixei de amar Jesus, mas sabe aquele primeiro amor, aquele fogo que arde no peito, aquele negócio que devora a palavra, e isso, eu tenho me visto mais assim. Então essa série, antes de ser para vocês, é para mim. Olha só, rimou. Então, vai ser muito importante. Estou preparando ela com bastante carinho. Essa é uma mensagem mais introdutória, quero introduzir a série. Mas continue vindo, porque Back to the Basics, que é o tema, o título da série, significa que às vezes a gente precisa voltar. Para a gente voltar ao primeiro amor, a gente precisa voltar às bases da nossa fé. A gente precisa voltar àquelas coisas que são mais fundamentais, que têm mais fundamento. Então, o básico
não é o trivial, o básico é o essencial, entendeu? Então, o básico não é o que você pode aprender ou não, o básico é o mais importante. A base de um prédio é o mais importante, a coisa que é o fundamento de uma construção é aquilo que dá robustez a toda a construção. Então, a gente precisa voltar ao básico. Beleza? Então, queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Isaías 55. A gente vai falar sobre muitas questões, vamos falar sobre questões comunitárias, pessoais. Aí você deixa sua Bíblia aberta em Isaías 55, só para depois, quando a gente chegar na hora de ler o texto, a gente está preparado, tá? Mas você olhe para mim aqui agora. Show? Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. A superficialidade é a maldição do nosso tempo. Vou repetir. A superficialidade é a maldição do nosso tempo. E a nossa geração, e eu estou incluso na nossa geração, né, quando eu falo nossa geração, eu também, será a geração que terá como sua canção tema. A canção tema dessa geração é a canção do Skank, Epitáfio. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Ou seja, é a canção tema dos nossos estilos de vida cotidianos, da nossa geração, essa geração de 30 menos. Eu sou 30 a mais, mas vamos falar 30 a menos aqui. Que os nossos estilos de vida têm construído para o dia do nosso sepultamento, é um lamento. É um lamento que vai dizer que a gente devia ter vivido diferente. Que a gente devia não ter desperdiçado a nossa vida com tantas coisas que nos distraíram. Isso tudo porque o refrão dessa música, de devia ter amado mais, veja, todo mundo sabe o que é um epitáfio? Epitáfio é aquilo que está escrito sobre a lápide de uma pessoa. Eu quero que deixe escrito lá João 3,16, entendeu? Quando o Skank escreveu essa música, sei lá quem escreveu do Skank, ele estava falando que o epitáfio daquela pessoa era um lamento que ele devia ter vivido de outra forma. Eu devia ter isso, eu devia ter isso, eu devia ter isso, mas agora morri e não fiz. Agora, por que o epitáfio do cara foi devia ter? Está no refrão da música. Porque o refrão da música é o canto de sereia. Canto de sereia é a expressão que quando você faz uma promessa mentirosa, né? Você sabe que na mitologia sereias cantam para atrair as pessoas para uma arapuca, vamos dizer assim. O canto de sereia que está no refrão dessa música é que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Que a minha vida vai dar certo mesmo que eu viva a minha vida distraído. Que a minha vida vai ser relevante, nobre, bem vivida, e que eu vou chegar no meu sepultamento e as pessoas ao redor da minha lápide vão dizer: ele teve uma grande vida, mesmo que a minha vida tenha sido uma vida com 2 horas e meia de distração cotidianas. Qual será que é a porcentagem das pessoas aqui que passam 2 horas e meia se distraindo? Eu chuto para você que é acima de 90%. Chuto não, existem um monte de pesquisas que dizem isso. Não chuto nada, a estatística mostra isso aí. Só dá um Google aí, agora não, depois, para você também não se distrair agora, né?
E distração é o método que o diabo... Eu falei que distração era um demônio, acho que eu errei 2 pregações atrás. Mas distração certamente é o método que o diabo tem usado nessa geração para inebriar-nos, ou seja, tirar-nos da sobriedade com inutilidades, trivialidades, bobagens, banalidades e futilidades, que na melhor das hipóteses não servem para nada. E na pior das hipóteses, apodrecem nossos pensamentos, nossa moral e reduzem nossas capacidades cognitivas a ler textos de 144 caracteres e a clicar em vídeos que tenham menos de 59 segundos, porque vídeos com mais de 59 segundos, galera, não engaja. Textos com mais de 144 caracteres, ninguém lê. O problema é que eu acho que tem mais de 144 caracteres. As coisas mais importantes da vida têm mais de 144 caracteres em 1 minuto. As coisas mais relevantes, que tornam a nossa vida mais nobre, que enobrecem o nosso tipo de pensamento, de vivência, de relação, tem mais de 1 minuto e 144 caracteres. Ou seja, quem já assistiu The Chosen? Eu amo a abertura daquele negócio, porque é uns peixinhos assim rodando, aí dali a pouco um peixinho ganha vida, e ele volta. Vocês se lembram da abertura? Ou seja, viver de maneira relevante, viver de maneira que a canção da sua vida, do seu epitáfio, não seja, devia ter amado mais, ter chorado mais e ter tido um tempo para ver o sol se pôr, não por meio de um celular, porque a gente não consegue nem mesmo ver o sol nascer ou se pôr, a não ser por meio da tela do celular, porque a gente vai ver junto, mas a gente traz o celular, a gente não pode só ver e guardar na memória. Não pode ter só a experiência bucólica de ver. Vocês estão entendendo? Nada contra, quer dizer, tudo contra. Quer dizer, é complexo falar sobre isso. Vou estudar mais. Como viver? É um desafio. Todas as nossas pregações vão colocar isso em contraste, tá? Daqui, da Back to the Basics. Porque a luta da nossa geração é essa. Comprei uns 18 livros para me ajudar. Sabe, a gente está cheio de nada. Cheio de vácuo. Cheio de vazio. Porque a mentalidade desse tempo vai fazendo com que nós saibamos de maneira rasa sobre um monte de coisa que não importa para nada realmente relevante. A gente sabe sobre um monte de assunto de maneira rasa, assuntos os quais não importam para nada realmente relevante. Só que as pessoas que deixaram as maiores pegadas na história da humanidade sabiam, eles estavam agarrados com verdades simples. Eles eram profundos em poucas coisas, muitas vezes. Eles eram poucas coisas que impactavam na vida como um todo. Mas eles eram, eles tinham substância. E as ferramentas que o diabo tem usado para nos distrair, nos tornar cada vez mais rasos. Tem um livro que eu li, me impactou muito, cara. Eu nem sei, eu ainda não achei a solução. Eu comprei uns outros livros agora para ver se eu acho a solução. Mas chamado Geração Superficial, o que a internet tem feito com os nossos cérebros. E desde lá, eu tenho uma luta com esse negócio. E uma hora dessa eu termino. Mas me ajudou muito, assim, sabe? Certamente há exceções, né? Certamente não são todos. Certamente entre nós, a gente também tem as batalhas que travamos para conseguir ver um filme. Cara, eu tenho ouvido de pessoas que não conseguem ver um filme de 2 horas inteiro. Eles pegam os highlights dos filmes, porque o cara não consegue ver um filme. Cara, a que ponto chegamos? Isso não é verdade. Dá uma pesquisada para você ver. Quem já viu o Dilema das Redes? Cara, você começa a ver as coisas assim, e eu não estou falando só disso, mas tudo nos distrai, a gente é a geração da distração, e sendo a geração da distração, a geração das superficialidades, e sendo a geração das superficialidades, a geração que vai cantar que devia ter vivido de outro jeito, por coisas mais... Porque assim,
Fala a verdade, não bate no peito uma vontade de viver vida grande, assim, vida nobre, vida elevada, vida que conte. Veja, não é contar para transformar a humanidade, não. É contar para jogar bola com o Timóteo. É contar para cuidar da família de maneira adequada, é contar para isso. Mas hoje é difícil sair e ir no... Tanto que eu, quando vou sair na sexta-feira para jantar com a Carol, a gente leva só um celular. É uma disciplina. Só tipo assim, leva um celular porque se acontecer alguma coisa séria, alguém liga. E deixa na bolsa, porque senão a gente não janta. A gente fica olhando os outros. Ou o Lula, ou o Bolsonaro, ou o rapaz da OEA que veio aí, ou... Entendeu? A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual, a pressa excessiva, que, enfim... Eu como você, sei que é uma correnteza dificílima contra a qual queremos e precisamos e somos orientados a nadar. E eu tenho sentido as dores do meu esfriamento espiritual por causa disso. E eu penso, se eu tenho sentido as dores do meu esfriamento espiritual por causa disso, e eu sou uma das pessoas que menos perco tempo com esse tipo de coisa, eu imagino vocês. Entendeu? Que é uma geração bem mais nova e que fica muito mais... Murilo, você está dizendo que a gente é frio espiritualmente? Não, estou dizendo que a luta de vocês é maior que a minha. É mais difícil ainda. Vocês estão num nível de combate que eu desconheço. Por exemplo, eu não tenho Instagram e Facebook. Cara, pensa num trem bom não ter esse negócio. Eu sei lá o que acontece e ninguém sabe nada de mim. Só sabe que eu conto aqui meio alucinado. Mas se eu compro, se eu fui num restaurante chique, se eu não fui, se eu gastei dinheiro, se eu não gastei, se eu briguei com a mulher, se eu não briguei, ninguém sabe, é uma bênção esse negócio. Eu não fico pensando, eu lembro de quando eu tinha Instagram e eu postava alguma coisa, eu ficava ansioso para ver se as pessoas tinham curtido. Gente do céu, vocês ficam ansiosos para ver se as pessoas tinham curtido? Você posta um negócio e fica entrando para ver quantas curtidas deu? Não é uma ansiedade esse negócio, desnecessário? E se aquela pessoa curtiu? Esse aqui eu nem queria que tivesse curtido, eu não gosto dele. Tem como vencer? Tem como ser diferente? Tem como ser a abertura do The Chosen. Tem como virar o peixinho cinza, virar azulzinho e nadar contra a corrente. Tem sim. E é isso que o mundo precisa. O mundo clama não por um número maior de pessoas inteligentes e talentosas, ou de pessoas que expõem vidas atraentes aos olhos nas redes sociais. O mundo clama por um número maior de pessoas robustas, profundas e com um propósito de vida firme e nobre. É por isso que o mundo clama. E as disciplinas espirituais são a chave para a gente desenvolver profundidade. As disciplinas são a chave para que o nosso epitáfio não seja o do Skank, mas seja o do Paulo. Você lembra do Paulo? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, dará não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Não é um epitáfio muito mais top que o do Skank? Rapaz do céu, é um epitáfio de gente grande mesmo, assim, sabe? O cara chega no fim da vida, prestes a ser decapitado, manda uma carta para o seu principal discípulo, fala assim, meu filho, combati o bom combate. Eu briguei a vida inteira e briguei um combate que valia a pena ter sido brigado. Eu não me arrependo de uma surra que levei pelo isso que eu fiz, de uma dor. Eu combati um combate que era bom. Não só combati, eu terminei, eu completei, eu venci. E a minha fé está guardada, desde agora e para sempre, a coroa de justiça me está reservada, aquela que o justo juiz dará, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Eu tinha várias coisas de introdução a mais aqui, mas hoje eu estou comprometido com o meu horário. Mas eu queria só brevemente falar assim, a gente vai falar sobre disciplinas espirituais. Só que continue vindo que não vai dar para explicar tudo hoje. Mas quando eu falo disciplinas espirituais, eu não estou falando sobre pura força de vontade.
pura capacidade de autodeterminação humana, pura capacidade de botar a mão, o dedo no seu nariz e falar assim: você vai ler agora. Não estou falando sobre isso, porque todos nós tentamos e falhamos miseravelmente com a nossa própria capacidade de autodeterminação. É ou não é? Todos nós já falamos assim, ó, a partir de hoje, o negócio vai ser diferente. E se a gente contasse a quantidade de vezes que nós nos autodeterminamos a fazer coisas e não as fizemos, a gente teria vergonha de contar para os outros. A gente só não tem essa vergonha quando a gente sabe que, acho que os outros também. Então eu não estou falando de puramente vontade própria, capacidade de autodeterminação, quando eu falo de disciplina espiritual. A vontade própria tem a mesma capacidade da lei, ela só consegue lidar com as coisas externas, com a performance, com aquilo que você quer mostrar externamente. Mas disciplinas espirituais são os meios de graça que Deus nos transforma internamente. Nós nos apresentamos diante dele por meio das disciplinas, e as disciplinas não fazem nada, porque quem faz mesmo é ele que transforma. Então você se coloca diante dele, às vezes até a contragosto, mas como a grande questão não é a disciplina e não é você, é ele, quando você se coloca diante dele por meio da disciplina, que é um meio de graça, ou seja, é um cano por meio do qual flui o rio de Deus, a ação sobrenatural de Deus transforma você. O sobrenatural acontece por meio da ação natural de você exercer uma disciplina espiritual. Não qualquer tipo de disciplina, uma disciplina espiritual. E eu vou falar de uma delas hoje. Vocês estão me entendendo? Está fazendo sentido? E é como se fosse graça disciplinada. Graça porque é gratuita. E disciplinada porque há sim coisas para nós fazermos. Diga comigo, há sim coisas para eu fazer. Então, não é tipo, então Murilo, deixa que Deus me atinja com um raio e eu comece a amar a palavra de Deus. Deixa que Deus me atinja com um raio e eu comece a orar. Deixa que Deus me atinja com um raio e aí eu comece, porque você acabou de falar que a nossa capacidade de autodeterminação não nos leva muito longe. Não, a nossa capacidade de autodeterminação só nos leva um mês, talvez, uma semana. Esses dias eu tive um diagnóstico de pressão alta. E eu acho que é mais por causa das pressões da vida do que... E aí eu fiquei muito assustado, porque eu estava com a pressão em 17/9. Eu estava com uma dor na nuca durante 2 semanas. Que coisa de dor na nuca? Eu tomando Torcilax. E aí eu comecei a sentir que estava pulsando a minha nuca. Aí eu fui na farmácia, a mulher falou assim, ó, sua pressão está 17/9, você tem que ir para o hospital. Aí eu fui para o hospital, aí medi, aí não baixava a minha pressão. Aí, no outro dia, eu falei, hoje o negócio mudou aqui em casa. Eu acho que eu fui 8 dias consecutivos na academia, sem parar, sábado, domingo e tal. 8 dias, fui lá, pedalei, malhei, falei assim, não, o Timóteo não vai perder o pai dele. Eu vou viver. 8 dias, depois, desde lá, não fui mais. Essa é a nossa capacidade, até aí que a nossa capacidade de autodeterminação leva a gente. Mas assim, coisas para a gente fazer, só que a grande questão é que quem pode transformar internamente mesmo a gente é Deus. Então a gente tem que usar a nossa frágil capacidade de autodeterminação para ir até o lugar onde a capacidade de determinação de Deus muda as coisas de fato. Onde o poder do alto muda a gente de cima para baixo, de dentro para fora e de verdade. É isso que as disciplinas espirituais fazem. É em Deus que reside o poder. Agora, as disciplinas espirituais, tanto as coletivas quanto as pessoais, culto é uma disciplina espiritual coletiva. Confissão é uma disciplina espiritual comunitária. Oração é uma disciplina espiritual pessoal. Elas são meios de graça, meios que o poder infinito e sobrenatural que Deus exerceu para ressuscitar Cristo dentre os mortos age em nossa vida e nos fazem pessoas diferentes. E aí a gente começa, olha o milagre, gostar.
aí as nossas afeições mudam. É diferente. Você começa a ter uma afeição pelas Escrituras. Você começa a ter uma afeição pelo local do culto. Você começa a ter uma afeição santa. Aí o coração muda. Vocês estão entendendo? E aí essas afeições santas, o poder das Escrituras, que é sobre o que a gente vai falar hoje, eles mudam a gente. Então eu tenho certeza que eu não consegui me fazer compreender totalmente sobre a relação de qual é a responsabilidade de Deus e qual é a nossa responsabilidade. Mas continua vindo que até o final eu quero ser mais claro sobre isso. E aí a gente entra na nossa de hoje, Back to the Basics, que é a palavra de Deus. E aí eu queria ler com vocês Isaías 55. Estão comigo aqui? Está claro ainda? O texto é longo, tudo bem? É mais de 144 caracteres, aceitam o desafio? Vamos? Eu também tenho dificuldade, gente, não é só vocês não. Mas olha só que texto glorioso. Presta bastante atenção, fica firme comigo. A todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro que têm naquilo que não é pão? E o seu suor naquilo que não satisfaz de verdade? Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem, e vocês viverão. Só um ponto, olha para mim aqui. Você percebe o apelo, não só à cognição, mas ao anseio? É delicioso, é maravilhoso, é majestoso, é lindo, é magnânimo. Você vê o jeito que o cara, que Deus está fazendo o convite? Ele não está falando, venham porque é certo, é correto, venham porque é justo. Não, falando, venham porque é maravilhoso, é delicioso, é majestoso, é gostoso demais, é lindo de se ver. Coisa mais linda. Você entende? Olha como que a Bíblia argumenta com a gente. Porque farei uma aliança eterna com vocês que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca conheceu virá correndo para você por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Agora presta atenção de novo aqui, ó. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Eu peço que você preste atenção nas palavras caminho e pensamento e nas coisas que conectam caminho e pensamento. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os pensamentos de vocês. Os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e façam brotar, dando semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei. Vocês sairão com alegria e em paz vocês serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo, meus amigos, baterão palmas. Já viu a árvore batendo palma? Então, é isso aqui que está acontecendo. Em lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Isaías 55 é um convite, você viu? Como que começa o texto? Venham. O cara chega e é tipo assim, é tipo você tem que fazer com o pessoal
do nosso churrasco no dia 4. Vou contar até 3, você fala o nome de um amigo seu, tá? Que você quer convidar. Beleza? Pensa aí. 1, 2, 3 e... Bruno. Ô Bruno, vamos lá, velho. Nossa, mano, vai ser massa demais. Você viu a chácara? Não, deixa eu mostrar um vídeo aqui de drone, mano, da chácara. Olha essa piscina. Olha esse campo de futebol. Cara, você não imagina o pessoal da... Você tem que ver o Biel, cara, quando ele cozinha, mano. Tudo muda. Você sente o sabor, você sente o prazer, você sente a glória da comida. Não sei se vai ser você, mas eu pensei que seria. Mas pensa que eu estou na linha de argumentação aqui. Você tem que ver. É maravilhoso aquela chácara. O pessoal vai ser legal, a gente vai jogar bola. Nossa, cara, vai ser um tempo maravilhoso. Bora! É isso que o autor está dizendo aqui. Venham todos vocês que têm sede, vinde às águas. Vinde comprar e comer sem dinheiro e sem preço. Aí você fala assim, vem sem dinheiro. Você não tem dinheiro? Eu pago. Eu pago para você. Vamos lá. Você está entendendo? É esse um convite. Deus está fazendo um convite para algumas pessoas. Venham. Venham às águas, vocês que estão sedentos, vocês que estão necessitados, vocês que não estão satisfeitos com a vida que levam, vocês que parece que tem um vazio no peito, vocês que querem mais da vida, vocês que querem uma vida mais nobre, mais relevante. Venham. Vinde comprar e comer sem dinheiro e sem preço. Por que vocês gastam seus esforços naquilo que não satisfaz? Por que vocês gastam o dinheiro de vocês naquilo que não é pão? Deus tá argumentando. Não, veja, esse não é o Deus sério lá de cima, que fala assim, vocês têm que me obedecer, e se não me obedecer, eu vou chutar a cabeça de vocês e mandar para o inferno. Você está entendendo? Porque a gente tem uma visão meio equivocada de Deus. Deus está falando assim, cara, eu tenho uma opção melhor para você. Por que você quer comer osso se eu tenho picanha? Aí você fala assim, Murilo, você está meio coach. Eu não estou falando que picanha é dinheiro na conta, seguidores no Instagram. A picanha de Deus... É meio estranho essa... A satisfação que Deus propõe para a gente é Ele mesmo. É a presença dEle. É a pessoa dEle. É a vida com Ele. É a comunidade dEle. É o povo dEle. São as promessas dEle. Mas isso não deixa de ser verdade que o argumento que Deus usa é um argumento emocional. Eu tenho satisfação para o seu coração, além de certeza para a sua mente. Eu tenho algo que satisfaz a sua vida, o seu coração. Entende? Tem uma coisa que te alegra o peito. Tem uma alegria que faz você levantar de manhã com vontade de viver. Estou fazendo questão de mostrar para você aqui que esse Deus do texto de Isaías 55 não é o Deus que está retratado muitas vezes. Então ele faz um convite. E quem são os convidados? Os convidados são os sedentos de alma. Os convidados são aqueles que estão sedentos de significado, de relevância, de amor, de apreço, de valorização, de razão, de propósito, de um porquê maior que nós mesmos para viver a vida, que estão sedentos de amizade, companhia, dignidade, pertencimento, segurança, direção, alegria, paz. São aqueles que estão sedentos de prazer, de justiça, são aqueles que estão sedentos de vencer traumas, sedentos de Deus. Estão sedentos de Deus. É como chamar todo mundo que precisa respirar o oxigênio, entendeu? E veja, o texto diz que são os sedentos, venham todos vocês que têm sede, vocês que têm fome, mas também diz que venham vocês que não têm recurso. São os que, tendo todas essas sedes que eu citei, não têm como em si mesmos solucionarem os seus problemas. Então Deus está chamando gente que tem problema e gente que não consegue solucionar o problema sozinho, por conta própria. É esses que são os convidados no texto. Venham. É muito provável que eu e você façamos parte desses convidados. Eu falo é muito provável para eufemizar uma obviedade. É óbvio que somos nós que estamos
sendo convocados aqui à presença de Deus. E qual que é o convite? O convite eu já disse, o convite é para nos satisfazermos em Deus. É um convite gracioso para a gente baixar as nossas armas, baixar as nossas resistências. Para aquele que quer e pode saciar toda e qualquer fome e sede da nossa alma e corpo. É o único tipo de convite possível, esse tipo de convidado. Como é que você convida um cara que tem um monte de problema e não tem recurso nenhum para vir para uma festa? Só se você paga para ele e convida ele de graça mesmo, entendeu? É um convite às águas que saciam, é um convite ao próprio Deus. É um convite, e aí não dá para entrar aqui no texto, é um convite às mesmas alianças que Deus propôs a Davi. Você viu ali falando de Davi? As mesmas alianças que ele propôs a Davi, ele está propondo a esses que... porque farei uma aliança eterna com vocês como fiz com Davi. E quem está convidando no texto é o Senhor nosso Deus, Jesus Cristo. Mas agora eu queria ir para a parte central do texto, que é a palavra de Deus, que é a primeira coisa básica que a gente precisa entender como disciplina espiritual. Você lembra de disciplina espiritual? O meio da graça por meio do qual Deus nos transforma de dentro para fora e que faz que não a nossa capacidade de autodeterminação mude a gente, mas que a capacidade de determinação do alto mude a gente. A primeira é contato constante e prolongado com a palavra de Deus. Veja, é um milagre que se dá, uma ação sobrenatural por meio de uma ação natural. Quando eu digo uma ação sobrenatural por meio de uma ação natural, é como quando Abraão e Sara engravidaram com 90 anos de idade. Foi um milagre, certo? Mas qual foi a ação natural que foi necessária para que o milagre sobrenatural acontecesse? Bom, eles coabitaram, eles tiveram relações sexuais. Então, a ação natural por meio da qual a ação sobrenatural de Deus aconteceu foi eles terem aquela ação com fé. E agora, como que é possível, como que a palavra de Deus age no texto para que nós sejamos transformados? E aí eu queria ler com você, e agora eu preciso que você abra a sua Bíblia comigo e fique no texto. A partir do 7 ali. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E agora é a chave do texto aqui. Presta atenção. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Então Deus está contrastando pensamentos, maneiras, cosmovisões, está contrastando o que você pensa sobre dinheiro, o que você pensa sobre mulher, o que você pensa sobre homem, o que você pensa sobre como ganhar, como gastar, como viver, sobre o seu corpo, o que você pensa sobre aborto, o que você pensa. Ele está contrastando, ele está dizendo que o jeito dele pensar sobre as coisas é um jeito mais nobre, mais elevado, maior do que o nosso jeito de pensar, está vendo? É um jeito mais libertador, é um jeito mais vivificador, é um jeito mais empolgante de viver, os pensamentos dele. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Ele está falando assim, o jeito de eu viver
não está fadado aos fracassos do jeito de você viver. Eu vivo de um jeito, eu tenho poder para viver de um jeito nobre. Eu tenho um poder para vencer esses maus hábitos, eu tenho um poder para vencer esse pecado. Jesus nunca pecou, eu tenho poder para vencer onde os seus olhos, as coisas torpes nas quais você põe os olhos, eu tenho poder para vencer essas palavras que você fala, eu tenho poder para vencer essa preguiça, entendeu? Ele está contrastando, só, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os meus caminhos não são os seus caminhos. Aí ele fala, qual que é o contraste? Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Ou seja, vocês estão comigo aqui, ó. Ele comparou, o pensamento dele é o quê? Qual que é a analogia? Fala comigo. Os céus. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, é nesse nível de contraste e diferença que os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Agora continua comigo no texto. E aí ele continua, porque, olha só, aí ele inverte, ele vai para uma coisa que não existia no texto até agora. A chuva. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra. O que são os céus? O pensamento de Deus. O que são a terra? O pensamento e o caminho dos homens. E assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, o pensamento dos homens, e a fecundem a terra, e a façam brotar, dando semente ao semeador e pão ao que come. Assim, olha, aqui está a chave do texto. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Eu sei que pode parecer muito simples isso aqui que eu estou dizendo para você. Mas o que o texto está dizendo é que a chuva, que ele diz que é a palavra de Deus, você viu no texto? Porque assim como a chuva e a neve não descem dos céus sem antes regar a terra e produzir o que eu quero, assim será a palavra que sair da minha boca. Ou seja, assim como a chuva, assim será a palavra. A chuva, a analogia da chuva é a palavra de Deus, aqui nesse texto. E ele está dizendo que o que conecta os céus, que é o pensamento de Deus, com a terra, que é o pensamento dos homens, e faz o pensamento dos homens ser elevado ao pensamento dos céus, é a palavra de Deus. O que faz a nossa mente mudar, o jeito da gente pensar mudar, o jeito da gente viver mudar, o que nos habilita, nos capacita a mudar de vida, a mudar de pensamento, a mudar o jeito que eu olho para uma mulher, a olhar... Gente, deixa eu dizer um negócio para vocês. Antes de me converter, eu era viciado em pornografia. E eu olhava para aquilo com prazer. Mas pensa que não é um negócio nojento, pornografia? Que é uma indústria criminosa que abusa de mulheres e de homens também, e de crianças. Que a gente colabora com essa indústria criminosa quando a gente põe os olhos naquilo. Só que nós estamos fadados ao fracasso nesse caso, a não ser que a chuva desça do céu, regue a terra, e os pensamentos baixos e torpes que temos sejam elevados aos pensamentos altos e gloriosos de Deus. E agora a gente começa a olhar para aquilo com nojo. Porque é devido àquilo nojo. É adequado você olhar para uma coisa daquela com nojo. É proporcional. É imperativo que você tenha nojo daquilo que é nojento, que você tenha raiva daquilo que enraivece, que você tenha ódio daquilo que é odioso. E pornografia é um negócio odioso. E aí você fala assim, Murilo, como que eu venço a pornografia? Assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Murilo, eu tenho uma raiva de mim porque eu gosto de pornografia. Estou dando exemplo de pornografia. Não, eu tenho uma raiva de mim porque eu sou preguiçoso.
Eu não levanto cedo. Eu tenho uma raiva de mim porque eu sou mentiroso. Eu tenho uma raiva de mim porque eu sou fofoqueiro. Eu tenho uma raiva de mim porque eu penso coisa ruim e eu faço coisa ruim. Porque meus pensamentos são baixos e torpes e os meus caminhos são baixos e torpes. Porque eu trato o meu pai de maneira baixa e torpe, e trato a minha namorada de maneira baixa e torpe. E eu trato o meu emprego, e eu trato o meu dinheiro, e eu trato todas as coisas de maneira baixa e torpe. Os meus pensamentos e os meus caminhos são baixos e torpes. E como é que eu faço para elevar o nível dos meus pensamentos, dos meus caminhos? Porque, Murilo, de coração eu já tentei, cara. Eu já me autodeterminei. Eu já falei que a partir dessa agora eu vou mudar. Eu vou mudar. E eu já falhei miseravelmente dezenas de vezes, Murilo. Quem aqui poderia levantar a mão para que tenha alguma coisa que pode testemunhar algo nesse sentido? Bom, aqui nesse texto, meu amado e querido irmão jovem, galera, está a solução. Porque assim como os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, porque assim como a chuva desce dos céus e para lá não torna, sem antes regar a terra e a fecundar de novas coisas, novas sementes, e fazer aquilo brotar, assim será a minha palavra. Ela não tornará para mim vazia, antes ela cumprirá tudo que me apraz. E deixa eu dizer um negócio, o que apraz a Deus? Que tipo de você Deus olha para o seu futuro? Quando Deus olha para você, não estou dizendo que Ele te odeia, não. Mas estou dizendo assim, quando Deus olha e fala assim, cara, tem muito mais coisa aqui gloriosa para fazer. Como Ele olha. É isso que apraz a Deus. Você sabe o que apraz a Deus. Nós sabemos o que apraz a Deus. Agora eu estou dizendo que por meio de autodeterminação e disciplina própria, você não vai chegar onde você quer. Não vai. A única maneira de elevar um pensamento humano ao pensamento divino, a haver uma concordância de pensamento, a ter pensamento concorde, a ter pensamento que vibra na mesma frequência, a Deus falar assim, eu odeio pornografia, e eu falar para Deus, eu concordo, Deus, eu também odeio. Eu odeio gente preguiçosa, e fala assim, cara, eu também odeio, inclusive não sou. Não é glorioso isso, gente? A capacidade de sermos elevados à semelhança do Altíssimo. É isso que esse texto propõe para a gente. A capacidade de seres humanos baixos e torpes serem elevados à semelhança do Altíssimo glorioso. E ele está dizendo que o meio através do qual céus e terra são conectados é a sua divina e gloriosa palavra. Queria que você ficasse... Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.